Olá, fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. Hoje eu vou contar para vocês uma história que muitos de vocês podem se familiarizar, no qual, conversando há 2 semanas atrás com um amigo que o filho acabou de se formar em fisioterapia, ele me disse que o filho, enfim, pensa em desistir da profissão. Desistir da profissão porque é difícil, é complicado dar os primeiros passos, até porque não tem outra pessoa na família que também seja da área, então isso complica muito para ele se inserir na profissão de fisioterapeuta. E ele teve uma proposta para fazer um intercâmbio para um outro lugar, para um outro país, e ele achou isso muito tentador dentro da proposta que lhe foi dada, porém isso não vai agregar nada à profissão dele, que ele acaba de se formar em fisioterapia. E esse pai desse garoto, ele me dizia que ele estava muito triste, porque ele sonhava em ver um filho prosperando na profissão, depois de um investimento por longos anos, não só na parte financeira, mas também de tempo, de dedicação, de estudos, e hoje ver o filho querendo, enfim, tomar um caminho aonde parece ser o mais cômodo e confortável para ele e não enfrentar de frente realmente as dificuldades que é iniciar uma profissão e dar as costas para ela e tomar uma nova rédea nesses anos que estão por vir. Ele estava muito triste e quis saber um pouco sobre a minha opinião, né? A minha opinião, na verdade, é que assim que você se forma, não é difícil só para você, é difícil para todos, seja pela inserção no mercado de trabalho, seja a falta de conhecimento, a falta de parte técnica e também teórica. Então as dificuldades são enormes. O importante, em primeiro lugar, é saber o que você quer e onde você quer chegar. Você tendo um norte, um caminho, sabendo onde que é, qual é o seu objetivo, enfim, as pedras que irão ter nesses caminhos, elas são certas, né? O caminho ele é árduo mesmo. Porém, a partir do momento que você tem esse foco, você irá superar todos os obstáculos. Esse é o principal, você tem que saber o que você quer. Eu sei que é difícil, depois de formado, você realmente começar a colher os frutos de todos os seus esforços, de todo o seu estudo, de todo o seu empenho. Mas é assim, faz parte, é assim para todo mundo. E isso são esses obstáculos que vão te tornar um vencedor lá na frente, se você enfrentar eles de frente. Então é preciso realmente uma atitude frente à situação, né? Formado, você deu um primeiro passo, você subiu um primeiro degrau, você gerou uma graduação na sua vida. Mas essa graduação pouco te prepara realmente para você assumir um pódio, aí, um lugar no mercado de trabalho. Isso leva um tempo maior. Então esse garoto ele pensava logo de imediato em partir para uma área de pilates, para dar aula de pilates, enquanto ele continuava trabalhando com os pais. Porque durante toda a sua graduação, os pais têm uma empresa e ele trabalhava nessa empresa, e nessa empresa ele tirava o seu sustento, os pais financiavam a faculdade e ele investiu o seu dinheiro, enfim, para as coisas, para os gastos pessoais e assim como ao material didático e tudo mais que ele precisasse, enfim. Porém, esse rapaz, assim, logo depois de formado, a primeira ideia dele era se fazer um curso de Pilates e dar aula de Pilates. Até aí não tem nada errado, né? O Pilates é uma técnica fantástica. Na verdade,
é um método de condicionamento físico, né? Completo, onde você se trabalha força, mobilidade, flexibilidade, conscientização corporal. Então, é um método de condicionamento físico muito, muito interessante, que agrega muito também para a prática clínica futura. Porém, o método por si só, o método de Pilates, ele não vai agregar ao profissional uma capacidade formação de um profissional. Eu até acredito que logo quando a pessoa se forma, uma das formas mais fáceis dela se inserir num mercado e começar a ter uma rentabilidade, caso ela não seja na área, é pelo Pilates. Porque tem um campo muito grande, você tem uma demanda muito grande de pessoas interessadas em fazer Pilates. Não só pessoas saudáveis, como também de pessoas com lesões. Completamente contra a aulas que são dadas como as aulas gratuitas, aí, as aulas que são prêmio aí para a pessoa fazer uma aula teste num estúdio de Pilates. Porque sem uma avaliação prévia, essa pessoa tem queixas, ou mesmo não tendo queixas, ela tem fatores que são intrínsecos de cada pessoa que precisam ser avaliados minuciosamente numa avaliação fisioterápica, ortopédica, seguindo então uma metodologia. Então, em cima da interpretação desses dados, eu criar uma conduta adequada e pertinente. Aí sim, aí eu tenho uma conduta dentro dos exercícios, dentro das atividades do Pilates, direcionadas, personalizadas para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Senão ali eu tenho simplesmente um sopão, onde eu tenho um monte de gente fazendo a mesma coisa, cada um fazendo um exercício diferente, troca, um vem para um aparelho, outro vai para outro, mas eu não vou ter nunca a alegria da minha vida, a alegria profissional de ver essas pessoas melhorarem, porque eu não sei avaliar. Se eu não sei avaliar, eu não sei tratar. Então, prescrever exercícios para uma pessoa saudável, sem restrições, sem limitações, isso faz parte do educador físico, né? O educador físico que é capacitado e treinado para isso. Nós somos treinados, nós somos preparados e temos que ser condicionados com raciocínio clínico baseado em evidências, numa metodologia, a prescrever uma conduta para as pessoas que precisam, que têm suas queixas álgicas, suas limitações ortopédicas, lesões, as suas indicações médicas. Então eu não posso dar uma aula experimental para um indivíduo se eu não conheço ele, eu não fiz uma anamnese prévia, eu não colhi a história dele. Então a minha ressalva para o filho desse colega é exatamente essa. Eu não posso correr por atalhos. Eu não posso pegar atalhos
no intuito de, olha, eu vou para o Pilates porque ali é mais gostoso, é mais tranquilo, eu conheço um pouco mais, eu já sou da musculação, conheço um pouco de exercício. Não, de maneira nenhuma. É preciso cursar as etapas, elas fazem parte do aprendizado. Eu não posso encurtar essas etapas, senão eu vou ceifar fases que são extremamente importantes desse aprendizado. Então, o que eu disse para esse rapaz é que assim, tem que cair no mercado, tem que pôr a mão na massa. Estudar é importante, é fundamental estar estudando, porque a oportunidade favorece a mente preparada. Se eu estou preparado e eu tenho uma oportunidade, eu já saí à frente de muitos que estão concorrendo comigo. Então, aquele fisioterapeuta recém-formado, aquele estudante que mantém seus estudos em dia, que se mantém a sua mente ativa, mantém-se atendendo, colocando em prática os seus conhecimentos, a interpretação, a facilidade com que ele vai ter à medida que ele vai vivenciando isso ao passar dos meses, dos anos, é algo inerente ao tempo. Ou seja, se ele estiver fazendo a base, o alicerce, o conhecimento, ele vai se inserir na prática desse profissional. E então as coisas vão começar a ficar mais fáceis. Mas se já no início, quando eu acabo de me formar, eu já for procurando atalhos, onde eu vou sair por aqui que aqui é mais fácil, vou fazer uma outra coisa, depois eu volto para a minha profissão. Não faça isso jamais. Você acabou de se formar, no início é difícil para todo mundo, foi difícil para mim também. Eu também tive que correr muito atrás, tive que ralar e ralar muito. Finais e finais de semana onde meus amigos todos viajavam e eu estava aqui estudando. Mas faz parte, é assim, faz parte desse processo. Se você não fizer isso hoje, você vai ter que fazer isso amanhã. Só que hoje você ainda tem um fator que te ajuda muito, você é mais jovem. Sendo mais jovem, te sobra um pouco mais de tempo do que lá na frente. Lá na frente, o fator tempo é algo que vai tomar muito do seu dia. Então, agora que você é mais jovem, é o momento realmente de colher esses frutos. Minha mãe sempre dizia, filho, agora é o momento. Agora que você é jovem. Depois que você for mais velho, você vai entender as dificuldades de tentar se inserir numa profissão com uma idade mais avançada. Então, a minha sugestão, né, a minha sugestão para o pai desse garoto é que realmente ele dê continuidade aos estudos e que o pai, se possível for, dê o suporte financeiro para que ele possa dar continuidade aos estudos dele. Tudo bem, a gente não pode terminar de se formar e ficar trocando figurinha. Claro, eu tenho que cair também no mercado de trabalho. É por isso que eu falo, tudo bem, você se formou, quer trabalhar dentro de um método de pilates e tudo mais, dando aulas de pilates, sem problema, mas isso não pode ser o objetivo da sua vida. Ok, nesse período eu vou dar aula de pilates, nesse outro período eu vou estudar, eu vou ser fisioterapeuta, eu vou pôr a mão na massa, eu vou avaliar diferentes pessoas com a mesma queixa, condutas completamente diferentes, raciocínios completamente diferentes. Então, somente a prática clínica, somente a dedicação profissional, somente os estudos contínuos, diários. Você não precisa se matar, mas você precisa se alimentar todos os dias de fisioterapia, interagindo de técnicas, metodologias que sejam adequadas, que sejam consagradas e que possam trazer resultados para os seus pacientes. Porque uma formação
No método de Pilates, ela vai te trazer um conhecimento numa prescrição de exercícios. Porém, você, sem avaliar o paciente, saber a necessidade dele, você não sabe as suas, como prescrever uma conduta que seja pertinente, uma conduta adequada e precisa. Então é preciso que o profissional, ao se formar, um estudante durante sua fase de graduação, ele tenha um comprometimento. O comprometimento é você crescer profissionalmente e isso leva tempo, não é de um dia para o outro. É só com o tempo que as coisas vão acontecendo. Uma criança, ela se torna um adulto passando por várias fases, por várias etapas. Ela tem que ter a fase de bebê para aprender a engatinhar, depois para aprender a andar, ficar em pé, depois de criança para brincar, se divertir, começar os seus estudos, crescer, namorar, enfim, até se tornar um adulto, criar seus estudos. É assim que funciona, é um passo a passo e não tem como a gente encurtar todo esse processo. Então, dar as costas para isso, sair, fazer um intercâmbio e depois voltar depois de anos e querer dar continuidade, jamais, jamais. A hora é agora. O que foi já passou. E o que está por vir nem sequer aconteceu. Ou seja, eu só quero dizer que a hora é agora. O único momento que você pode mudar algo é agora, nesse exato momento. Então não deixe passar a oportunidade, você, estudante, profissional, fisioterapeuta recém-formado. É difícil? É difícil para todos. Porém, você sabendo onde você quer chegar, tendo uma meta, tendo um foco, você vai chegar nos seus objetivos. Eu cheguei nos meus. E hoje eu colho os louros, né, do triunfo na profissão. Mas foi árduo, foi difícil, eu também tive meus percalços ao longo dessa trajetória. Isso faz parte, é normal. É isso que lá na frente vai te dar força para você enfrentar e superar todas as batalhas que estão por vir. Porque nem terminou uma, já começa outra e outra e outra e outra. E assim é a vida, faz parte. A gente não tem um controle absoluto de tudo, mas a gente tem um controle do que a gente quer hoje, do que a gente quer estar fazendo hoje, com um objetivo lá na frente, aonde eu quero chegar amanhã. Então a minha dica para você, que é um profissional da área da fisioterapia, recém-formado, ou você que já está formado há anos, não desista da fisioterapia. Eu não canso de dizer, a fisioterapia é mágica. Ela é mágica, mas todo mágico, ele precisa aprender o quê? Ele precisa aprender as técnicas e ele tem os seus segredos. E é isso. O fisioterapeuta, ele precisa estudar, ele precisa colocar a mão na massa, ele precisa desenvolver as suas habilidades, o seu olhar, o seu raciocínio clínico, para assim ele colher os frutos dessa profissão. Então fica a dica, tanto esta conversa que eu simplesmente relatei aqui para vocês com um colega que o filho se formava em fisioterapia, para você, fisioterapeuta, busque uma boa metodologia, uma metodologia que te dê um raciocínio clínico lógico de avaliação e tratamento dos seus pacientes, interpretação dos dados. Porque técnica realmente, não adianta você ter um monte de ferramenta na sua mão se você não sabe como utilizá-la. Essas ferramentas não têm valor algum. Então, você tem que saber utilizar dessas ferramentas. Você sabendo utilizar essas ferramentas, sabendo quando e como utilizá-las, esse é o principal. E lembrando que sempre mais importante do que saber o que fazer é saber quando não fazer. Então, para isso, é preciso estudo, é preciso dedicação, é preciso tempo realmente e é preciso colocar a mão na massa.
sem pôr a mão na massa, sem tratar, sem avaliar diferentes tipos de pessoas com queixas distintas, você nunca vai se tornar um profissional melhor. E a única forma de ser um profissional melhor é estudando, dedicando o seu tempo e colocando a mão na massa. É a única forma. Então fica a minha dica aqui para você, estudante de fisioterapia. Eu sei que é difícil, que é árduo esse caminho, mas como eu sempre digo, a fisioterapia é maravilhosa. Lá na frente, ela reserva um futuro maravilhoso para você. Não desista, segure firme na sua profissão, segure firme na fisioterapia e siga em frente. Um forte abraço e sucesso a todos!